Você conhece o Valeu Demais? É mais uma forma de apoiar o Fora da Política Não Há Salvação, fazendo uma contribuição esporádica. Basta clicar no coraçãozinho do Valeu. Além disso, se você fizer um comentário, ele é destacado de forma colorida e com uma animação de GIF especial. É possível apoiar com o valor que você quiser, basta escolher. A contribuição é feita por meio do Google Pay, usando o seu cartão. Valeu! Fora da Política Não Há Salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai novamente tratar da questão das eleições no Brasil. Não só as eleições presidenciais, porque não temos só eleições presidenciais, mas as eleições de uma maneira geral, que claro envolvem também o Congresso, envolvem também as eleições para os governos estaduais. Ainda que, claro, a eleição presidencial seja aquela que chama mais a atenção e vai ser, evidentemente, o foco principal dessa nossa conversa aqui. Eu convidei para essa conversa uma das pessoas que mais entende de eleição no Brasil e certamente uma das que mais entende de pesquisas eleitorais no Brasil, que é o Antônio Lavareda. O Lavareda, ele é cientista político, ele é sociólogo e, além disso, ele é presidente do Conselho Científico do IPESP, que é um Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, e que é responsável, o IPESP, por algumas das principais pesquisas que nós temos visto aí saindo, sendo publicadas, sobre o andamento da disputa política no país. E para poder falar desse tema, eu vou começar primeiro, claro, dando as boas-vindas para o Lavareda, agradecendo a ele ter topado fazer essa conversa, e também pedindo para o Lavareda nos dizer, Lavareda, por favor, você pode falar um pouco para a gente o seguinte, tem chance ainda de virada nessa eleição ou o cenário está muito consolidado na disputa presidencial? Por favor. Olha só, Cláudio, em primeiro lugar dizer que é um prazer estar aqui conversando com você e acho essa temática bastante relevante e deve envolver aí a participação de todos nós e a nossa reflexão. Indo direto à sua questão, óbvio que nós temos ainda pela frente uma campanha eleitoral propriamente dita, grande volume de peças de comunicação na televisão e no rádio. Campanha já começou, francamente, nas redes sociais, mas na televisão e no rádio isso ainda não ocorreu. Televisão e rádio esse ano vão ter um papel importante, como costuma ocorrer. Essa campanha, eu dizia, ainda não começou, mas ainda assim, Cláudio, há algumas balizas, né, das intenções de voto, tal como nós temos observado até o momento. E que balizas principais são essas? As balizas têm a ver com a natureza dessa eleição. Isso é uma coisa importante. Eu costumo dizer que só dá para a gente refletir sobre os altos e baixos da marcha das pesquisas, tendo antes ou partindo de uma compreensão da natureza dessa eleição. A natureza dessa eleição, na minha forma de ver, é de que, em primeiro lugar, ela situa como eleição normal, do ponto de vista da classificação, da taxonomia das eleições na ciência política, ao menos a taxonomia predominante, e uma eleição normal é uma eleição onde, diferentemente do que ocorreu em 2018, os principais atores são os partidos tradicionais, que já estão na disputa política, no xadrez dos enfrentamentos e das alianças ao longo desse período presidencial. Então, isso é uma eleição normal. E a segunda característica dela é que é uma eleição onde, pela primeira vez, essa singularidade eu tenho enfatizado desde o ano passado, onde pela primeira vez se enfrenta no Brasil um presidente e um ex-presidente. Isso é muito importante, Cláudio, porque isso significa duas figuras com imagem praticamente conhecida de 100% do eleitorado. Nessa última pesquisa do IPESP, divulgada dia 25 de julho, o nível de conhecimento de Lula e Bolsonaro é 99%. Há um terceiro personagem, Ciro Gomes, que já disputou 3 eleições e que também tem um nível próximo, 95%. Todos os demais
tem praticamente perto de, pelo menos, 50% dos eleitores que não os conhecem. Resultado, você tem uma eleição normal. Naquela eleição normal não há lugar para outsiders, para a terceira via, tal como teve lugar em 2018. Você tem uma eleição normal com dois personagens super conhecidos, a dinâmica da eleição remete diretamente à avaliação que a população, que os eleitores têm ou fazem do ex-presidente e do atual presidente. Do ex-presidente, com base numa leitura retrospectiva, naturalmente, dos seus mandatos. E do atual presidente, com base no que as pessoas percebem, compreendem, sentem a respeito do mandato ainda em curso, faltando alguns meses para sua conclusão. Pois bem, a diferença entre essas duas avaliações é muito larga, tem uma latitude muito razoável. Cláudio, em março, o IPESP perguntou acerca da avaliação retrospectiva do presidente Lula, dos governos do presidente Lula. E o número encontrado de ótimo e bom foi 58%. E a avaliação de Bolsonaro, e aí todos os institutos, tem se situado entre a avaliação positiva, entre 30%, 34%, no máximo 35%, e isso também sendo muito parecido com as taxas de aprovação, porque o governo Bolsonaro tem uma característica muito interessante, é uma proximidade nas curvas de avaliação, ou seja, aquela escala de Likert que vai de ótimo a péssimo, então o ótimo e bom, somados muito próximos da aprovação, que é a medição dicotômica. Em geral, há um espaço mais razoável entre essas duas curvas. Aliás, outra característica do Bolsonaro, agora não como governo, agora como candidato, é que suas curvas de intenção de voto no primeiro e no segundo turno também têm se aproximado. E nas medições do IPESP, essa proximidade chega, tal como foi registrada nessa última pesquisa, a apenas 1 ponto. Então, com essa latitude e com o fato de que essas intenções de voto estão ancoradas nas respectivas avaliações, é muito difícil você produzir uma mudança substancial na atual avaliação de Bolsonaro que lhe permitisse uma ascensão vigorosa num tempo curto, razoavelmente curto. Você tem cerca de 65 dias até a eleição, embora, como eu diga, há toda uma campanha propriamente dita, a campanha oficial a ser desenvolvida. E do ponto de vista do presidente Lula, tudo que venha a ser dito dele, ataques, etc., que naturalmente vão ser desferidos, já estão sendo pela campanha bolsonarista, era uma certa dificuldade de mudar substancialmente essa avaliação retrospectiva, em primeiro lugar, porque isso, por definição, já está no passado. Então, é difícil você modificar uma interpretação, uma leitura que as pessoas fazem de fenômenos, de fatos que ocorreram mais de 10 anos atrás, quando o governo do ex-presidente, quando o Brasil crescia no último ano do seu mandato a 7,3%, e ele, lembrando, saiu do governo com uma avaliação medida pelo Datafolha em novembro daquele ano 2010 em 83% de ótimo e bom. Pois bem, ele agora só, entre aspas, porque ainda o número superlativo, 58%, e eu acredito que é difícil modificar substancialmente essa avaliação. Passo do presidente. Quanto ao presidente, Cláudio, nós todos sabemos, os analistas têm se debruçado sobre isso, etc. e tal, nós temos o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil turbinado, com mais de R$200, que vai chegar no bolso dos eleitores que são por ele contemplados a partir de 9 de agosto, 8, 9 de agosto. Também envolve não só beneficiários do Auxílio Brasil, como outras categorias, caminhoneiros, taxistas, etc. Ao todo, um conjunto de cerca de 20 milhões de pessoas que vão receber esse auxílio turbinado. Eu já tive a oportunidade de comentar recentemente, numa entrevista conversando com o César Felício do Valor, que a leitura que eu faço específica sobre o link possível, a ligação entre esse auxílio e as intenções de voto do público contemplado por esse auxílio, né, eu encaro isso na perspectiva
teórica que situa o voto como, de forma obviamente mais consciente, menos consciente, como um investimento do eleitor, e não como um manifesto, uma manifestação de gratidão pelo que eventualmente tenha, entre aspas, recebido do governante X, Y ou Z, seja ao nível presidencial, seja ao nível de governos estaduais, seja ao nível de prefeito. O que é que isso tem a ver? Tem a ver que se reporta ao fato de que o eleitor que vai receber esse auxílio, que, aliás, é absolutamente necessário, é bom nós enfatizarmos isso, as pessoas estão à míngua, milhões de famílias, não é, precisando desesperadamente de ajuda para enfrentar a carestia, enfrentar a absoluta escassez, sobretudo de gêneros alimentícios, né, nesses últimos meses. Há um ano, a fome se alastra, se expande vergonhosamente pelo Brasil. Tudo isso é muito necessário, e esse eleitor que vai receber esse auxílio, eu dizia, ele vai receber o que é bom, que vai diminuir sua taxa de angústia, etc., mas isso não vai diminuir sua ansiedade sobre o futuro. Será que no ano que vem esse auxílio vai continuar a existir nessa dimensão? E além do auxílio, eu vou ter emprego? E como é que vai estar a inflação? Esse emprego, a renda que eu venha a ter, vai sobreviver à inflação, à carestia, mais ou menos? Né? O país vai estar crescendo para eu ter mais oportunidades de eventualmente iniciar um pequeno negócio, né? Ter mais expectativas de obter chances de emprego, chances de ocupação. Pois bem, essas perguntas todas vão continuar a existir. Campanha de Bolsonaro, para o Bolsonaro, vai dizer o presidente e ele e a campanha vão dizer que o auxílio provavelmente continuará em 2023, a despeito de setores do governo, como a própria Secretaria do Tesouro, já terem anunciado publicamente que, a partir de janeiro, o Auxílio Brasil voltará à faixa dos R$ 400. A campanha de Lula também vai dizer o mesmo, e o ex-presidente vai dizer o mesmo. Ou seja, e o eleitor que vota de olhos postos no futuro não vai encontrar nisso, nessa questão específica, um diferencial que o faça eventualmente desertar da preferência pelo ex-presidente, entre aqueles muitos que o preferem, em direção ao atual presidente, que, né, para muitos também apenas tardiamente chancelou a elevação do valor do auxílio e que também diz que vai continuá-lo. Esses eleitores não imaginam que Lula subtrairá os R$ 200 do pagamento do auxílio que eles vão receber a partir de janeiro, Cláudio. Então, embora naturalmente isso possa ter algum efeito, o que eu digo é que isso é um efeito limitado. Não acredito que isso venha mudar a sorte da eleição. É interessante, Lavareda, que nessa entrevista que você dá para o César Felício, né? Ele, nela você lembra o caso do Fernando Henrique, né? Que no caso do Fernando Henrique, quando ele foi candidato a presidente, tinha pilotado o Plano Real, ali houve uma virada muito grande, né? E que cada ponto que saía do Fernando Henrique, ou melhor dizendo, cada ponto que saía do Lula ia para o Fernando Henrique, então, na realidade, a diferença ocorria em dobro, né? Para cada ponto que se perde, a diferença aumenta em dobro. O que você via naquele momento que é tão diferente do que a gente está vendo agora? Olha, Cláudio, eu comento nessa matéria, nessa coluna do César Felício, que naquela época eu coordenava as pesquisas do então candidato Fernando Henrique, eu fazia consultoria de estratégia da campanha, a campanha era tocada a comunicação pelo Nizam Guanais e pelo Geraldo Walter, falecido Geraldo Walter. E quando a moeda, quando as cédulas e as moedas do real entram em circulação no dia 1º de julho, né, o IPESP fez 3 pesquisas naquela manhã, pesquisas situadas em Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo. E já aparecia nessas pesquisas daquele dia, né, a expectativa dos eleitores de que, se a inflação cedesse substancialmente, eles mudariam
o seu voto de Lula para Fernando Henrique. Fernando Henrique era pouco conhecido, a despeito de ser ministro da Fazenda desde o início do governo Itamar, que tomou posse com o impeachment de Fernando Collor, era pouco conhecido, não tinha um nível de rejeição tão elevado quanto hoje tem Jair Bolsonaro, perto de 60% de rejeição, é a rejeição atual do presidente, e o real e a mudança que o real produzia, de fato, viriam a acarretar uma substancial redução da inflação. É o seguinte, em primeiro lugar, substancial redução da inflação. Um ambiente de entusiasmo em alguns setores econômicos, até de euforia, com aquela nova fase que se percebia na qual o país ingressava, com a sua macroeconomia recuperada, reorganizada, e tudo isso simbolizado pela nova moeda, o real. De outro lado, então, Fernando Henrique representava não só o autor, que havia feito, mas, como eu disse, as pessoas votavam na continuidade disso. E o adversário de Fernando Henrique, Lula e o PT, naquela oportunidade, eles que já manifestavam sua oposição ao plano. Vale lembrar que o plano não começou no dia 1º de julho, o plano já vinha de muito tempo atrás, de um ano, pelo menos, em execução. Não era um plano totalmente diferente dos tradicionais pacotes que eram anunciados à época em outros planos, que pegavam a população literalmente de surpresa. Esse plano era dotado de absoluta transparência, e os passos desse plano, concretamente, eram acompanhados pela sociedade e pela mídia. Pois bem, o PT já fazia oposição a esse plano antes, com a chegada da moeda, continuou a fazer oposição. Então, a população tinha certeza que essa nova moeda e essa aparente e imediata redução da inflação, aparente porque no início era mais expectativa e depois ela ia se confirmando, foi se confirmando ao longo das semanas. O noticiário da imprensa, Cláudio, era praticamente de 24 horas, era o assunto central. Antes do 1º de julho, na semana anterior, só se falava nisso do Oiapoque ao Chuí. Pois bem, e o benefício dessa redução da inflação e da organização do país era transversal, não atingia apenas um segmento da base da pirâmide, como agora o Auxílio Brasil, ou um segmento específico, como agora os caminhoneiros e taxistas. Não, era transversal, 100% dos brasileiros eram atingidos e beneficiados pela implementação na fase da circulação da nova moeda. Então, e o Lula e o PT contrários a isso. Então, as pessoas viram o seguinte: votar em Fernando Henrique era continuidade daquele plano e daquela moeda. Votar em Lula significava descontinuidade e, quem sabe, até o fim daquele período com aquela moeda nova que havia sido implementada, aquelas cédulas que estavam nas mãos das pessoas, etc. Então, é uma diferença. Óbvio que tudo na vida pode ser comparado, né? Sobretudo políticas públicas, iniciativas de governo. Mas alguém estimar que a magnitude, o tamanho do impacto desse Auxílio Brasil turbinado e ampliado que eu descrevi pode ter um efeito comparável, na mesma medida, na mesma proporção, ou em proporção assemelhada, ao menos, ao do Plano Real, não entender exatamente o que foi, o significado que teve o Plano Real e o início da circulação da moeda em julho de 1994, Cláudio. Eu acompanhei isso de perto e posso dizer, posso lhe assegurar que são coisas de magnitude absolutamente diferentes. Interessante. Uma outra coisa que você coloca, Lavareda, que me chamou a atenção, né, nessa entrevista, e agora, né, você voltou a falar disso, é a questão do tamanho, né, da distância. A gente vê hoje uma distância muito grande e parece que ela se consolidou muito mais cedo do que normalmente acontece em eleições presidenciais, né?
A gente está em julho, e quando a gente vê o gráfico, por exemplo, tanto da projeção de segundo turno, como mesmo, né, das intenções de voto no primeiro turno, parece que a gente tem ali quase que duas retas paralelas que não se alteram ao longo do tempo, tirando, claro, aquelas pequenas variações estatísticas de uma pesquisa para outra. O que eu queria te perguntar é, o que tem nessa eleição que fez tudo começar tão cedo? Foi o ritmo da campanha, né? O presidente que já sai em campanha logo no começo do governo, o Lula que tem direitos políticos reabilitados, o Ciro que está aí desde sempre, ou é o fato de serem dois ex-presidentes, ou é uma conjugação dessas duas coisas? Como é que você vê isso? Olha, Cláudio, o que explica isso, você descreveu bem, quando a gente pega a curva, por exemplo, do IPESP, mas também dos outros institutos, na média deles, de novembro do ano passado para cá, você vê Lula oscilando de 44, 43, 45. Nessa última medição, 44. Né? 44. No Datafolha aparece um pouco mais nas pesquisas presenciais. E quando você vê o presidente Bolsonaro, você vê uma ascensão até no primeiro turno, mas isso tem uma explicação. Em novembro, o Sérgio Moro foi lançado, ele tinha, em algumas pesquisas, 11, 10, 9, 8, e depois ele se retirou da disputa. Essa não é uma disputa, como eu comentei, uma eleição normal, ela expele os outsiders, né? E apenas em eleições críticas, eleições especiais, há espaço para candidatos outsiders, como houve nesse ano de 2018, na última eleição, como houve em 1989, a primeira eleição da nova República, quando Fernando Collor irrompeu na disputa e afastou a chance, qualquer chance de vitória dos candidatos dos partidos tradicionais. Pois bem, então você tem um quadro no qual Jair Bolsonaro vai aspirando as intenções de voto e os votos que eram de Sérgio Moro, que já vinham para ele no segundo turno, mas agora, desde a saída de Moro, em março, abril, passam aí a voltar, que foram dele em 2018, passam a voltar para Jair Bolsonaro. E daí esse crescimento de Jair Bolsonaro, crescimento ele vai no primeiro turno, ele vai ao encontro de intenções de voto que já lhe eram direcionadas apenas no segundo turno. Pois bem, fora isso, você tem estabilidade, como você mencionou, e essa estabilidade tem a ver com o quê? Tem a ver exatamente com o modelo desse processo decisório do voto numa eleição como essa, não é? Que é o modelo do voto prospectivo e retrospectivo. É óbvio que o grau de consciência disso é pequeno na média dos eleitores, mas a ação, as opções deles se dão conforme o que prescreve o modelo. Os eleitores, Cláudio, como você sabe muito bem, os eleitores têm absoluta dificuldade para decodificar propostas, programas de campanha, etc. e tal, e poder imaginar como é que vai ser o governo daquele ou daquela personagem. Também há um problema de credibilidade. Os eleitores todos sabem que épocas de campanha é época de promessas largas, de compromissos que terão pouca chance de virem a ser efetivados. Então, eles olham para trás pela informação que eles próprios têm do passado ou, quando mais jovens, pelas informações que lhes chegam através de parentes, amigos, companheiros de trabalho ou mesmo pelos meios de comunicação que fazem esse resgate. E imagina o futuro com base no passado. Daí que o modelo é prospectivo, retrospectivo. Nesse caso, você tem a escolha, então, eleitoral balizada pela avaliação do governo Lula, avaliação retrospectiva lá de trás, já está dado. Eu disse a mensuração, 58%, isso é muito difícil de mudar, e pela avaliação atual do presidente Bolsonaro. Os demais candidatos têm pouca chance de se impor e se localizar, seja porque alguns deles que tentam o caminho da terceira via têm dificuldade de posicionamento. A maioria deles inventou ou seguiu ou se curvou a orientação de marqueteiros ou até de cientistas políticos, que a gente já leu muito por aí, descrevendo a posição
ideal para esses candidatos como alguma coisa ao centro do espectro, simetricamente distante de Lula e Bolsonaro. Ora, esses candidatos de terceira via, de centro-direita, Cláudio, como vocês sabem, eles todos votaram em Bolsonaro em 2018, no segundo turno. Eles tinham que fazer uma campanha, se quisessem fazer e quisessem disputar esse eleitorado com Jair Bolsonaro, mostrando que o capitão, que o presidente praticou estelionato eleitoral em cima deles e que o governo dele não correspondeu à expectativa e aos compromissos que ele, Bolsonaro, tinha com os eleitores e com esses candidatos do espectro de centro-direita. Pois bem, então você tem aí uma primeira ilusão de ótica. Eles olharam o espectro político ideológico e escolheram mal a sua inserção nesse ponto. E depois você tem um problema até do que eu chamo sarrafo de currículo vitae, Cláudio. Quando você tem um presidente e um ex-presidente se enfrentando, se numa eleição normal onde experiência administrativa é importante, diferentemente de uma eleição crítica, onde experiência significa passado e no momento submetido à ojeriza dos eleitores, quanto mais experiência Geraldo Alckmin mostrava em 18, mais os eleitores corriam dele, por exemplo, experiência administrativa. Numa eleição normal, em que o currículo é importante, a experiência é importante, você... Por exemplo, a Simone Tebet, a experiência é uma excelente senadora, um grande quadro aí do MDB, mas a experiência curricular dela é de vice-governadora e de prefeita de um pequeno município de Três Lagoas, seu município natal. Isso não atinge o sarrafo, não atinge a altura, a dimensão dos currículos presidenciais de Lula e Bolsonaro. Então, isso nos ajuda a entender por que o quadro fica estagnado. Ciro Gomes é um caso à parte. Ciro Gomes disputou 3 eleições, e na última eleição, ele hoje tem 9, segundo o IPESP, que é o mesmo número que ele obteve em 2018. Quem estiver nos assistindo vai pensar que eu estou mencionando errado, porque ele teve 12% dos votos, mas ele teve 12% dos votos válidos. E as pesquisas hoje, a maioria delas, as nossas inclusive, divulgam os percentuais sobre o total de eleitores. Então, 9%. Em 2018, ele teve 9% dos votos sobre o total do eleitorado brasileiro. Então, o Ciro Gomes está ali repetindo seu desempenho, que, aliás, é próximo dos desempenhos que ele teve em 2002 e 1998 também. E posicionado, ora centro-esquerda, ora ele faz uma pirueta e, pelo comportamento, ele parece querer disputar o voto da centro-direita, mas depois ele volta em direção ao espaço original. O certo é que Ciro fica limitado, ele tem uma imagem positiva em boa parcela do eleitorado, em cerca de 40% dos eleitores, ele parece uma opção plausível, mas o problema dele é que ele ocupa, aos olhos dos eleitores, um espaço de centro-esquerda. E esse espaço de centro-esquerda está hegemonizado pelo ex-presidente Lula. Ele poderia disputar mais os eleitores ao centro, mas o posicionamento do ex-presidente Lula, quando atraiu Geraldo Alckmin, que foi a principal manobra, isso se chama tecnicamente manobra de posicionamento de todos os candidatos dessa campanha, foi a atração de Geraldo Alckmin pela candidatura Lula, ou seja, expandiu a ocupação do espaço até o centro e chegou até um pouquinho ao centro-direita, porque Geraldo Alckmin era do PSDB, de um partido de centro, mas, como qualquer partido de centro, tem alas à esquerda, tem alas à direita, e ele era o principal nome da ala direita. Entendeu? Ele sempre tem um quadro de centro-direita. A candidatura, então, de Lula vai da esquerda até a centro-direita hoje. O fato de Geraldo Alckmin, como eu comento, ter ingressado no PSB, com certeza não faz ninguém, nenhum brasileiro, olhá-lo e vê-lo como um socialista. Isso, com certeza, não é essa a imagem que se tem do governador Geraldo Alckmin. Então, o Ciro fica sem espaço à esquerda. E quando ele tenta dialogar, conversar com os eleitores de direita,
e ele faz isso utilizando terminologia com relação a Lula, qualificações, adjetivos com relação a Lula muito parecidos com essa parte do espectro político-ideológico, muito duros, na clave moral, etc., ele encontra receptividade, tanto é que você vê que os blogs bolsonaristas, as redes bolsonaristas difundem as mensagens de Ciro Gomes, etc. e tal, mas não consegue sensibilizar e obter o voto desses segmentos. Porque, ao fim e ao cabo, Cláudio, todo mundo sabe que Ciro Gomes é um quadro do PDT com aquela tônica de nacional desenvolvimentismo herdado lá, um legado de Leonel Brizola, e ele não consegue atrair, como eu disse, esse voto de direita, então ele fica aí estagnado nessa posição, nesses 9%. Em síntese, é assim que eu vejo o porquê desse engessamento do quadro de distribuição das intenções de voto, que se deu, como você chamou a atenção, tão cedo. No passado, o que é que você tinha em eleições em que o incumbente disputava a reeleição? Cláudio, você tinha um presidente cuja curva variava, mas não variava também muito, e candidatos em geral do PSDB, que vinham num processo ascensional. Por que processo ascensional? Porque eram candidatos pouco conhecidos, que à medida que iam sendo conhecidos, tendiam a ocupar o espaço no eleitorado reservado, aquele espaço de centro-direita e direita que, obviamente, todos os anos olhava o horizonte à cata de um candidato. Esse candidato era fornecido, via de regra, pelo PSDB e, por isso, o seu desempenho nas pesquisas tinha esse perfil amontante. Eles cresciam praticamente o tempo todo até as vésperas do primeiro turno, Cláudio. É interessante uma coisa que você falou do Ciro, né? Que ele tem dificuldade de se posicionar, né, como um candidato efetivamente atraente para o eleitorado de centro-direita por conta da identificação da qual ele não consegue se desvincular. Agora, a gente viu, inclusive, que esse linguajar muito agressivo do Ciro com relação ao Lula, os ataques, o levou, e isso foi uma entrevista que ele deu nessa semana que a gente está gravando, estamos gravando dia 28 de julho, ele levou, inclusive, a ele dizer que não teria como apoiar o Lula num eventual segundo turno, né? A minha dúvida é, esse percentual que o Ciro vem repetindo, né, ao longo das várias eleições de 9% dos votos totais, será que ele corre algum risco nessa eleição por conta dessa belicosidade muito grande contra o Lula, né, de quem ele já foi ministro, a quem ele já apoiou em outros momentos, cujo campo político ele de alguma forma compartilha? Isso não pode produzir para ele algum tipo de perda de votos ali na reta final, naquele chamado voto estratégico ou voto útil? Cláudio, eu acredito que não. E não por essa motivação, né? Por ele atacar o Lula, etc. E tal. Os eleitores dele, ele já fez isso muitas vezes nessa campanha. Os eleitores dele, de certa forma, toleram isso. Vem como uma reclamação, uma choraminga do Ciro em relação ao Lula, que lidera as pesquisas e que praticamente o deixa emparedado no campo da centro-esquerda, sem condições de expandir sua base de apoio. O que pode ocorrer, não é o Ciro diminuir de tamanho, ele vir ao encontro, por exemplo, da sua intenção de voto espontânea, que oscila entre 4% e 5%, tá certo? Ele pode perder esses 4 pontos percentuais por eleitores que pretendam, votando estrategicamente, resolver a eleição, Cláudio, no primeiro turno. Acho que, dependendo da evolução da conjuntura, dependendo do que vai se dar no 7 de setembro, nas manifestações convocadas por Jair Bolsonaro, dependendo da temperatura desse processo eleitoral, uma parte significativa dos brasileiros pode se ver tentada a resolver ou se mobilizar na direção de resolver a eleição logo no primeiro turno, não querendo atravessar momentos de angústia que podem vir a ser, podem vir a ser prometidos
medidos, né, com base no clima, com base na conjuntura aí da segunda metade de setembro. Acho que se a campanha de Jair Bolsonaro, se os movimentos do presidente forem na direção da radicalização, a partir do 7 de setembro, na direção do confronto às instituições, na direção do aparente promessa de respeito ao resultado das urnas eletrônicas, etc., o país pode, a maioria do país pode querer resolver a eleição já no primeiro turno, dando-se um fenômeno em maior medida, porque sempre ocorre em alguma medida, mas em maior medida, de que o segundo turno venha a percolar o primeiro turno aí na sua fase final. E aí não vai ser o posicionamento de Ciro Gomes que vai evitar que a porção majoritária do seu voto, eu calculo aí, desses 9 pontos que ele tem hoje, 4 a 5 pontos que vão na direção do Lula. No segundo turno, o que se imagina, o que as pesquisas dizem, é que esses 4 a 5 pontos estarão com Lula, né? Você tem 2 pontos desses 9 que podem ir para Jair Bolsonaro e os pontos restantes vão engrossar a alienação, ou seja, não vão em nenhuma direção. Esse movimento do segundo turno, Cláudio, é bom que a gente lembre que não é o candidato que governa a opção dos eleitores no segundo turno. Quando Marina Silva não foi para o segundo turno em 2014, e ela vai e apoia Aécio Neves, ela simplesmente seguiu os seus eleitores. As pesquisas mostravam que os eleitores dela já iam votar majoritariamente Aécio Neves, tá certo? Em 2018, Ciro Gomes foi para Paris, Cláudio, mas ele não levou naturalmente seus eleitores para Paris também. Só ele foi desfrutar. Acho que eles gostariam de ter ido, né? Não seria uma má ideia, né? E passear. Só ele foi desfrutar a capital francesa. Pois bem, talvez até para surpresa dele, o que ocorreu? A maioria esmagadora dos eleitores de Ciro Gomes no primeiro turno de 2018, aqueles 12% de votos válidos, aqueles 9% que eu reportei sobre o total, a maioria esmagadora votou em Fernando Haddad. Foi isso que produziu aquele movimento em que Fernando Haddad chega aos 45%, sai de 29% para 45%, 29% no primeiro turno, para 45% dos votos válidos, Cláudio. Ou seja, o segundo turno, se a eleição se resolve no primeiro, e as opções dos eleitores civistas no segundo turno, isso terá muito pouco a ver com a vontade ou o comando de Ciro Gomes. E tem alguma chance desse processo se antecipar? Ou seja, dele perder esses votos já no primeiro turno? Porque isso seria o fator, vamos dizer, talvez definidor da eleição se resolver no primeiro e não no segundo, né? É isso que eu estava dizendo, Cláudio. Ou seja, dependendo da temperatura da eleição, da radicalização anti-institucional que eventualmente a campanha do presidente Bolsonaro venha fazer, o que será algo bastante lamentável para a democracia que nós temos em toda essa nova república. Dependendo disso, parte dos eleitores do Ciro Gomes poderá expressar sua intenção de voto no segundo turno já no primeiro. É que eu tinha entendido que você está falando do segundo, né? Resolver a eleição. Tá, desculpa, eu entendi que você estava falando da ida para o outro candidato no segundo, porque como você mencionou o que aconteceu com o Haddad no segundo turno, eu tinha entendido isso, mas você está falando já realmente da antecipação, né? Exato, ou seja, o que eu quis dizer é o seguinte, para ficar mais claro, se houver segundo turno, o fato de Ciro Gomes dizer que não vota em Lula no segundo turno, isso, para esses 4 ou 5 pontos entre os 9 que ele tem, isso não vai alterar nada. Vão continuar querendo votar e, eventualmente, votarão no Lula. E pode ocorrer que esses 4 ou 5 pontos venham a ser descarregados em Lula já no primeiro turno, mas isso não por conta da postura, do discurso do Ciro, mas sim pelo próprio acirramento da disputa e pelo clima que se instaure, e eu cogito a possibilidade de que a campanha e o próprio presidente Bolsonaro contribuam para isso
com movimentos radicais e claramente, francamente, anti-institucionais. Isso pode levar parte do eleitorado do Ciro, como até parte importante dos eleitores dos outros candidatos, dos menos votados, para se interessarem, para descarregar voto em Lula e resolver a eleição e diminuir a angústia logo no primeiro turno. Entendi. Agora, e nos estados, né? Porque se a gente olha para o âmbito federal e vê uma situação muito cristalizada, me parece que nos estados ainda está um jogo muito em aberto, não? É verdade. É verdade. Você vê isso, sobretudo quando você olha, por exemplo, intenção de voto espontânea da eleição presidencial. Lula e Bolsonaro têm juntos 70%. Nos estados, isso praticamente não ocorre em nenhum estado. A intenção de voto espontânea, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, ainda é muito modesta, mesmo para os candidatos que lideram essas disputas. Agora, o que é que deve ocorrer? Nós estamos falando, e isso é importante, não é, Cláudio? Quando a gente vai analisar as pesquisas, o padrão de evolução, etc., daí a importância de se ter clareza com relação ao tipo, ao padrão, à categoria na qual se inscreve essa eleição, esse ciclo eleitoral. Então, eu dizia que é uma eleição normal do ponto de vista presidencial e a mesma coisa do ponto de vista dos governos estaduais. As eleições são simultâneas, então é o mesmo mood, o mesmo clima que preside ou de outra, no qual se dá, é o oxigênio no qual se dão essas duas disputas. Então, uma eleição normal, onde a experiência é valorizada, currículo valorizado, forças políticas habituais, ou seja, tradicionais, que estão no tabuleiro, não há espaço para outsider, ou o espaço é muito reduzido para outsider, não há espaço para os novos Wilson Witzel, não há espaço para o Moisés de Santa Catarina, o bombeiro, não há espaço para o Wilson, governador do Amazonas, não há espaço mesmo para Zemas, o governador outsider, o outsider que se elegeu em Minas naquele ano. Mas o Zema agora é um candidato normal, e ele lidera as pesquisas, mas lidera como governador. Eu quero dizer, um sintoma dessa normalidade é o fato que quando você vê as disputas estaduais, Cláudio, 80% dos líderes são os atuais governadores. Vou repetir, 80% dos governadores atuais, melhor dizendo, invertendo para ser mais real, mais procedente. Dos governadores que disputam a reeleição, agora 80% lideram as disputas. Lideram essas disputas. Eu acredito que isso vai se dar, isso vai se verificar. Nós vamos ter uma eleição com grande taxa de reeleição de governadores. Assim como nas eleições municipais de 2020, que é bom chamarmos a atenção que elas, de certa forma, apresentaram o padrão, a categoria de pleitos, né, que temos hoje, 2 anos depois, foram eleições normais, e foram eleições com taxas elevadas, inusuais de reeleição. 63% dos prefeitos se reelegeram, Cláudio, em 2020. 2020, de certa forma, antecipa o padrão, né, de disputa de 2022. Aliás, tal como, e eu discuto isso num capítulo do livro nosso sobre eleições na pandemia, eleição municipal na pandemia, da FGV, que eu coordenei e organizei juntamente com a professora Elcimara Pérez, da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem lá um primeiro capítulo que eu assino com o Vinícius Silva, um pesquisador, professor da Universidade de São Carlos, cientista político. Então, nós mostramos lá como essas eleições municipais funcionam como uma espécie de parâmetros que nos ajudam a entender o que vem nas eleições subsequentes. A eleição crítica de 2018, Cláudio, ela foi antecipada em boa medida pelas eleições de 2016. Veja que o perfil de outsiders já se fez presente em algumas capitais importantes, como Belo Horizonte, com o candidato Roberto Calil,
fazia questão de dizer que não era político e que não tinha experiência político-administrativa anterior, ou mesmo em São Paulo, capital do maior estado, a principal capital, a maior cidade do país, onde João Dória se apresentava como gestor, repudiando, de certa forma, a política. Ali já estavam as sementes do que viria a ocorrer de forma mais intensa e extensa em 2018. Embora João Dória concorresse por a sua candidatura de outsider, estivesse naquele momento encapsulada no partido tradicional, o PSDB, o que até dificultou um pouco a análise, os analistas entenderem exatamente o que é que tinha significado aquela eleição de 2016. Aquela eleição de 2016 foi a primeira fase de uma eleição crítica que teria lugar em 2018, Cláudio. É interessante que você mencionou esse caso do Dória, né, que concorreu no PSDB. O Calil concorreu naquela época no PHS, né? Estou me lembrando aqui, um partido completamente secundário que realmente, né, reforçava o perfil dele. O slogan do Calil nessa época era: não vote em político, vote no Calil. Né? Ou não é a vez, não vote, agora é a vez do Calil, uma coisa assim. Mas era a contraposição entre político e Calil, o nome dele. Né? E o Dória, que falava que não era político, era gestor, né? Ele reforçou muito essa ideia. Agora, as eleições municipais, elas costumam ser bons antecipadores da disputa para o Congresso, né? A gente sabe mais ou menos, vamos dizer, os partidos que estarão fortes na disputa para o Congresso, quando a gente olha mais ou menos a distribuição da disputa nos municípios para prefeito. Como é que você está enxergando, hein, essa disputa para o Congresso, sobretudo agora, né? Que você tem certos congressistas que têm orçamento secreto à disposição, né? Tem vantagens competitivas aí que não estavam disponíveis em outros momentos. Cláudio, a combinação do fundo eleitoral, cujos recursos são privilegiadamente distribuídos para os atuais representantes em cada partido, essa é a regra. E tem um certo sentido, o atual representante tem mais chance, tem mais probabilidade de ganhar a eleição, então ele faz parte, obedece a uma certa lógica privilegiá-los como um quinhão maior do fundo eleitoral de cada partido. Mas, sobretudo, as emendas do relator e o orçamento secreto desequilibraram inteiramente a disputa entre os atuais representantes e os pretendentes, os newcomers, os que vão chegar aí, participar, os desafiantes que vão chegar para essa disputa. Eu imagino uma elevada taxa de reeleição desses atuais deputados federais e dos deputados estaduais, uma taxa elevada de reeleição, acompanhando a taxa elevada de reeleição dos governadores, tá certo? E também, sobretudo, motivado pela situação assimétrica do ponto de vista de acesso a recursos, Cláudio. Agora, isso diminui também a importância na eleição presidencial, né? Esses cenários muito divergentes, né, entre a disputa nacional e a disputa nos estados, inclusive para a Câmara, né? Porque, afinal de contas, a disputa para a Câmara ou para o Senado ocorre no âmbito estadual, né? Isso diminui essa diferença, uma consolidada, outra em aberto, ainda que com essa tendência à reeleição por conta dessas vantagens de alguns. Isso muda a importância dos chamados palanques nos estados? Que toda eleição a gente vê essa grande negociação para ter um palanque no estado. Mas se a disputa presidencial está muito cristalizada, que importância tem o palanque estadual? Ou seria o contrário? Seria uma importância muito mais para o candidato no estado de ter o apoio de um presidencial forte do que o contrário? Cláudio, duas coisas, né? Como a literatura que você conhece indica, o efeito na relação voto para governador e voto para presidente, o efeito é top-down, ou seja, o voto para presidente que pode efetivamente contagiar, atrair, magnetizar o voto para governador. Nós já assistimos isso, por exemplo, numa eleição polarizada de 2006, algumas disputas, uma emblemática, a disputa da Bahia, Paulo Souto contra Jacques Wagner. Paulo Souto, então candidato do PFL, estava eleito no primeiro turno, segundo as pesquisas, a 10 dias da eleição.
Aí houve, via propaganda, uma nacionalização da disputa para governador. O nome de Paulo Souto foi colado em Geraldo Alckmin e o nome de Jacques Wagner colado em Lula. O resultado, a eleição foi para o segundo turno e Paulo Souto perdeu a eleição no segundo turno. Então, o efeito é sempre top-down. Agora, por que os presidenciáveis precisam de candidatos competitivos nos estados, dentro de eleições normais? Em 2018, Jair Bolsonaro, quando era candidato outsider, não estava absolutamente despreocupado com isso. Mas por que numa eleição normal, os candidatos a presidente? Porque essas candidaturas, de preferência competitivas nos estados, Cláudia, não precisa nem ganhar, não precisa nem ser vitoriosa, mas elas são capazes de prover a capilaridade e a infraestrutura para a distribuição da comunicação da campanha presidencial. Então, é esse o papel do palanque. O palanque, na verdade, quando nós falamos de palanque, nós estamos falando da logística da campanha presidencial nos estados. Nenhum candidato a presidente, eu trabalhei em várias campanhas presidenciais, profissionalmente, afora a coisa de pesquisa, de analisar pesquisa. Então, trabalhei em consultoria estratégica e acompanhei de dentro algumas campanhas presidenciais. Nenhuma campanha monta uma estrutura própria nos estados. Todas que tentam fazê-lo, essas estruturas terminam funcionando muito bem, termina sendo um desperdício de recursos. Então, as campanhas presidenciais utilizam a infraestrutura das campanhas estaduais. Daí que tem que ser campanhas competitivas, campanhas fortes, para ter capilaridade de fato no estado e o presidenciável não se apresentar com candidatos nanicos, candidatos a governador nanicos, porque isso termina desmerecendo, né, prejudicando um pouco a estatura do candidato presidencial. Tudo bem, Lavareda. Quero te agradecer muitíssimo por essa conversa, né, por tanto esclarecimento que você trouxe aqui para entendimento dessa eleição, para o entendimento das pesquisas. E eu queria ainda, antes da gente se despedir, antes de eu te passar para as considerações finais, fazer mais uma perguntinha, você que entende tanto dessa questão mais técnica e metodológica das pesquisas. Tem todo um debate hoje entre as pesquisas telefônicas ou as pesquisas presenciais. O Estadão faz até aquele agregador, né, que mostra que há uma certa diferença nos resultados da eleição presidencial, quando eles agregam de um lado as pesquisas telefônicas, de outro as presenciais. Como é que você enxerga essa questão, hein? Isso afeta muito o que as pesquisas podem nos dizer, ou você acha que está se sobrevalorizando essa diferenciação? Eu acredito, Cláudio, que qualquer reflexão sobre métodos, diferenças de métodos, impacto desses métodos, qualquer reflexão é sempre bem-vinda, mais do que isso, é necessária, é importante. Sobretudo no Brasil, onde você tem agora um florescimento, um maior número de institutos de pesquisa, tá certo? E algumas pessoas acham que nós temos muitas pesquisas, são 8 ou 10 pesquisas nacionais anunciadas periodicamente. Imagina os Estados Unidos, tem mais de 40, 50 e mais pesquisas em períodos presidenciais sendo divulgadas. Os agregadores, naturalmente, há todo tipo de agregadores, mas eu sempre recomendo que sejam mais examinados os agregadores ditos inteligentes, agregadores que seguem, por exemplo, o modelo do Nate Silver, do 538. Aqui no Brasil nós temos o OddsPoint. O OddsPoint é coordenado pelo Vinícius Silva, o Vinícius que eu relatei, que assinou comigo o capítulo do livro onde nós abordamos eleições municipais. É um capítulo onde nós tratamos da ciclicalidade eleitoral na nova república, tentando exatamente estabelecer essa tipologia de eleições presidenciais e entrecruzando isso com a abordagem das eleições municipais, tratadas por nós como barômetros ideológicos, como dando aí alguns insights sobre o que pode vir a ocorrer adiante. Então, o OddsPointer, coordenado pelo Vinícius e por outros professores de política, ele é um agregador inteligente, ranqueia e atribui pesos específicos por uma série de fatores, inclusive tradição, expertise, etc., para os institutos. Traçar mera média, uma média simples, não significa nada, e eu acho
se deve ter cuidado com isso. As pesquisas diferem, os resultados de pesquisas diferem mais na fase inicial das campanhas, diferem menos à medida que a campanha vai evoluindo, exatamente porque as atitudes, as opiniões dos eleitores vão ficando mais consolidadas. E uma vez mais consolidadas, o registro delas sofre menos efeito metodológico, ou seja, diferenças nas questões, etc. e tal, não fazem mais tanta diferença para medir uma intenção de voto que já está mais solidificada, etc. Você tem diferenças dentro de pesquisas telefônicas, entre as pesquisas mecânicas, como as pesquisas do Poder Data, feitas com URA, etc., voz mecânica, e pesquisas feitas com telepesquisadores. O IPESP faz pesquisas presenciais, pesquisas telefônicas e pesquisas online. Por que as pesquisas divulgadas, em geral, nossas, são pesquisas telefônicas? Porque são mais baratas. Você imagina que uma pesquisa do IPESP, que tem uma margem de erro de 3,2, a pesquisa do Datafolha, que tem a margem de erro de 2,2, um ponto apenas de diferença para os totais, a pesquisa do Datafolha custa 10 vezes mais do que a pesquisa do IPESP. Então, é óbvio que a sociedade ter mais acesso a um número maior de pesquisas é alguma coisa saudável. Lembrar que nos Estados Unidos não fazem pesquisas presenciais em eleições presenciais e eleições presidenciais há quase 30 anos. Então, há diferenças de métodos que implicam também em algumas diferenças de resultados. Mas as tendências, deve-se observar as tendências. E essas tendências, no geral, das pesquisas que são seriamente desenvolvidas, essas tendências registradas são bastante parecidas, né? Agora, obviamente, há pesquisas estranhas, pesquisas que, embora cumpram as exigências do Tribunal Superior Eleitoral, não fazem, por exemplo, o recall do voto da eleição presidencial passada, para o analista, para o leitor, saber se aquela amostra está mais enviesada ideologicamente numa ou outra direção. Eleições europeias, pesquisas europeias norte-americanas, todas fazem o recall do voto passado, além da identificação partidária e da autoclassificação ideológica, como você sabe. No Brasil, identificação partidária é rarefeita, a autoidentificação ideológica apresenta ainda alguns problemas, então, pelo menos, devia ser obrigatório, no sentido que os próprios institutos deviam exigir deles próprios isso, e a imprensa devia cobrar deles isso também, estampar na sua metodologia, quando a publicação, não só os demográficos, mas também o recall do voto na eleição passada. Teoricamente e caricaturalmente, Cláudia, é bom a gente lembrar que uma pesquisa pode ter todos os demográficos com cotas muito próximos do que é a população, do que é o eleitorado, 53% de mulheres, 47% de homens, 43% no Sudeste, 27% no Nordeste, etc., etc., mas, teoricamente, só com eleitores bolsonaristas ou só com eleitores lulistas. O que vai dar, exatamente, vai servir como pedra de toque para você ver a qualidade do ponto de vista de distribuição política e ideológica, é o recall do voto da eleição passada. Muito interessante isso que você está levantando. É um controle, né? Ou seja, variável de controle. Tipo não é cota, mas comparece com variável de controle. Interessante. E só uma dúvida em relação à coisa da telefônica. Às vezes tem a dúvida de se ela é feita por um entrevistador ou se ela é feita por um robozinho, né, que faz as perguntas eletronicamente. Como é que isso funciona? Das divulgadas no momento, o IPESP também faz pesquisas com URA, mas nunca para divulgação. Das divulgadas atualmente, só o Poder Data faz pesquisas com URA. Por isso... URA é o robozinho. É voz mecânica. Voz mecânica. É a voz mecânica, é o robô, é o URA. Por isso, por exemplo, eles não têm a questão espontânea. Não podem ter porque não dá para registrar em questão espontânea com voz mecânica e com os respondentes tendo que assinalar um número para aquela opção que eles vão citar. Então, por exemplo, intenção de voto espontânea não existe, é impossível com esse método, Cláudio. Porque eu imagino que o eleitor se comporta um pouco diferente, o entrevistado, né, diante de um robô, diante de uma outra pessoa, ainda que seja remotamente, né? Eleitores mais velhos e com baixa escolaridade têm mais dificuldade, por exemplo, de interagir com voz mecânica, por exemplo. Interessante. Muito bem, Lavareda. Agora sim, obrigado por esse esclarecimento. É bom porque
tem sempre muita dúvida, né, de como funciona essa questão metodológica nas pesquisas, se isso impacta ou não nos resultados, e acho que foi fundamental você ter feito esses esclarecimentos. Eu quero te agradecer e te devolver a palavra para você fazer aí as suas considerações finais. Caso você tenha ainda algum ponto que você acha que a gente deveria ter tratado, que porventura não abordou, se quiser puxar esse ponto, por favor, também fique à vontade. Então a palavra está contigo. Não, Cláudio, eu acho que nós abordamos aí o que parece ser mais importante, mais relevante nessa fase ainda da campanha eleitoral. Campanha que, de fato, campanha oficial, como eu lembrei, sequer começou. Então, acho que nós abordamos isso, tentamos esclarecer aí alguns pontos, espero que as pessoas que nos assistam tenham, né, essa conversa, esse diálogo nosso, tenha contribuído e que elas tenham absorvido aí alguma informação que eventualmente tenha lhes parecido interessante ou útil. Queria parabenizar você pela iniciativa de ter criado e manter esse espaço, que é um espaço de contribuição significativa para fazer avançar a compreensão sobre o processo eleitoral, sobre o que está envolvido numa eleição, não só como processo de disputas, não é, entre candidatos, entre diferentes candidatos, diferentes propostas político-ideológicas, mas, sobretudo, pelo significado do processo eleitoral como ponto central, como elemento essencial da vida democrática da nossa, dos brasileiros, que a duras penas recuperamos isso lá nos idos no início de 1985, quando foi inaugurada a nova República. Então, meus parabéns por esse esforço, meus parabéns pelo programa que você conduz tão bem. Muito obrigado, Lavareda, e brigadíssimo mesmo, é um grande prazer, uma honra tê-lo aqui, e fazendo esse agradecimento ao Lavareda, eu também quero, claro, encerrar aqui agradecendo a todas as pessoas que nos acompanham no canal do YouTube, que escutam, né, o podcast do Fora da Política Não Há Salvação aí nas mais de 20 plataformas em que ele está disponível, e claro, reforçar o agradecimento a todo mundo que tem colaborado com o canal, seja por meio do Clube dos Canais do YouTube, seja agora com uma outra ferramenta que o YouTube disponibiliza, que é para contribuição esporádica, que é o Valeu Demais. Sugiro aí que as pessoas deem uma olhada se quiserem colaborar, e também, claro, pelo benfeitoria.com. E dizendo tudo isso, eu encerro e até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.